A aula de hoje, então, né, como eu havia dito, vai ser sobre esboço de gráficos, tá? É o último conteúdo aí que a gente vai ver antes da prova, claro. E o que, como eu falei nessa parte aqui, não tem nada de muito novo. Na verdade, o que a gente vai fazer agora é juntar tudo que a gente já aprendeu, né, ao decorrer ali do curso, as informações que a gente já sabe obter, juntar essas informações para poder conseguir esboçar um gráfico, tá? Para isso a gente faz uma espécie de roteiro. Então, roteiro de esboço de gráficos. Então, esse roteiro vai ser o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que observar, né? Se eu tenho uma função, a primeira coisa que eu tenho que saber é quem é o domínio da minha função, tá? Domínio contra domínio. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é o domínio da função. Por que o domínio, né? Eu preciso saber se tem algum ponto ali que não está no meu domínio, né? A gente sabe que normalmente isso acontece quando, né? Quando eu tenho um denominador, a gente sabe que o meu denominador não pode ser zero. Ou a função ln também, tá? Que só está definida para valores positivos. Então, se eu tenho ln de alguma função, eu também tenho que me preocupar ali se aquela função é positiva, né? Se eu tenho raízes também, eu sei que dentro da raiz sempre tem que ter um número positivo. Então, também tem que me preocupar ali em deixar qualquer número dentro de raízes, né? Qualquer expressão que esteja dentro de raízes positiva. Então, essa é a parte do domínio, tá? É verificar onde a minha função está bem definida, ok? É o que a gente já sabe fazer, né? A segunda coisa que a gente vai fazer é olhar a interseção dos eixos. As interseções dos eixos, tá? São pontos que são importantes para o nosso gráfico a gente marcar. Que é o quê? Onde ele cruza o eixo X, onde cruza o eixo Y. Como é que a gente vê isso, né? Onde vai cruzar o eixo Y é bem fácil, é só a gente fazer f de zero, né? Porque é quando x é igual a zero, então, tranquilo. Onde cruza o eixo x é um pouquinho mais complicado, tá? Deixa eu botar assim, ó, cruza o eixo y em f de zero. E cruza o eixo x, aí vai ser um pouquinho mais complicado nos valores, né? X tais que f de x é igual a zero. Então, eu vou igualar o meu y a zero, né? Então, dependendo de quem é a minha função, pode ser que seja fácil encontrar isso aqui ou não, né? Vai depender. Mas são pontos que são interessantes se a gente souber encontrar, tá? É interessante a gente achar. Terceira coisa que a gente vai fazer vai ser olhar a simetria. O que é a simetria, né? Não sei se eu cheguei a falar sobre isso com vocês, mas é ver se a função é ímpar, se a função é par, tá? Então, para quem não sabe, né, função par. Funções, né? Funções pares. É quando f de menos x é igual a f de x, tá? E funções ímpares é quando f de menos x é igual a menos f de x, tá? Então, por exemplo, a gente conhece funções x quadrado, por exemplo, é par, né? A gente sabe que é par. Para x positivo ou negativo, a imagem é a mesma, né? A função x ao cubo é uma função que ela é ímpar, né? A gente consegue observar que ela é ímpar. E tem alguns outros exemplos também. Tem um outro tipo de simetria, tá? Que a gente conhece mais pela função seno e cosseno, são funções periódicas. O que são as funções periódicas? O nome já diz, né? É quando ela vai se repetir depois de um certo período.
Então, no caso aqui eu tenho que f de x mais algum p, né, algum período p, é igual a f de x. A gente conhece, né, a função seno e cosseno, onde esse p aqui é o 2π. A gente sabe que sempre depois de 2π, ela repete tudo de novo que a gente começou a fazer, tá? Isso é uma função periódica, também é um tipo de simetria, ok? Outra coisa que a gente vai observar vão ser as assíntotas, que a gente já viu, né, já aprendeu como procurar. Então, a gente tem que procurar por assíntotas, tá? Aí a gente tem as assíntotas, né, verticais e horizontais. As verticais são, né, os valores x igual a quando o limite de f de x, quando x tende a pela esquerda ou pela direita, tá? Tanto faz. Aqui eu vou botar mais ou menos. É igual a mais ou menos infinito, tá? Pode ser tanto mais quanto menos. Por isso que eu botei mais ou menos. E aqui também no A eu também botei mais ou menos. Porque pode ser tanto pela esquerda quanto pela direita. Não precisa ser o limite, né? Os dois no mesmo lugar. Se qualquer um dos dois, né? Qualquer um dos limites laterais der qualquer um dos infinitos, a gente sabe ali que em x igual a gente tem uma assíntota vertical, tá? E as horizontais, né? As horizontais, a gente verifica, né? Y igual, vou botar B, quando o limite de f de x, quando x tende, novamente, eu vou analisar os dois, tá? Tanto o positivo quanto o negativo, é igual a B, tá? Então, para achar as assíntotas horizontais, a gente faz o quê? É só olhar para o limite quando x tende a infinito, tá? Tanto infinito quanto menos infinito. Para achar as assíntotas verticais, a gente tem que procurar os valores de A, onde o limite da minha função ali tá dando infinito, tá? Como que eu faço isso? Normalmente é sempre onde minha função não tá definida, tá? Porque se minha função tá definida, claro, tô falando de uma função contínua, bonitinha, né? Se ela tá definida no ponto A, não tem como o limite dar infinito, né? Porque a gente já viu que o limite de uma função contínua, quando ela tá definida naquele ponto, é a função naquele ponto ali, tá? Então, aqui, normalmente a gente vai procurando os pontos em que a minha função não está definida, né? Ou seja, os pontos que não estão no meu domínio, quando minha função for contínua, tá? Deixa eu deixar isso aqui mais evidente. Então, a próxima coisa que a gente vai ver vai ser os intervalos de crescimento e decrescimento. Opa. Então, a gente também já sabe ver isso, né? Como é que a gente encontra esses intervalos derivando f de x. Encontramos com a minha f' de x, tá? A gente já aprendeu a fazer isso aqui. Próxima coisa que a gente vai fazer é encontrar, né, os meus valores de máximos e mínimos locais, que são valores importantes da gente marcar. Então, valores de máximos e mínimos locais. Como é que a gente encontra? A gente tem aí alguns testes, né? Tem da primeira derivada ou da segunda derivada. Então, teste da primeira ou da segunda derivada.
Próxima coisa que a gente vai olhar é a concavidade, que a gente já viu também o que significa, né? Então, como que a gente analisa a concavidade da minha função? Olhando, né? A minha f duas linhas de x, ou seja, a segunda derivada da minha f de x, tá? E aí eu consigo encontrar a minha concavidade. E aqui eu vou colocar concavidade e pontos, vou botar junto aqui. Botar concavidade e pontos de inflexão. Ambos a gente encontra com a minha segunda derivada, tá? Porque o que são pontos de inflexão, né? Depende da minha concavidade. Eu vou olhar onde minha concavidade tá mudando. Ou seja, aonde a minha segunda derivada tá mudando de sinal, tá? Porque aí minha concavidade muda, né? A gente sabe disso. Então, por último, a gente vai esboçar a nossa curva. Esboçar o gráfico, né? Pegar todas essas informações aí que a gente viu e esboçar o nosso gráfico. Deixa eu destacar aqui essas partes que são importantes. Ai, meu Deus. Então, esse aí é o nosso roteiro, tá? Esse aí vai ser o nosso roteirinho pra gente fazer nosso gráfico. Então, vamos colocar em prática, né? Vamos fazer um exemplinho aqui, porque a gente consegue ver melhor nos exemplos, né? Vamos esboçar o gráfico da função f de x igual a 2x quadrado sobre x quadrado menos 1. De acordo com o nosso esboço, né? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Encontrar o domínio da função. Então, aqui o 1 vai ser o domínio. Como eu disse, né? Funções que têm denominadores, a gente precisa se preocupar em que esse denominador não dê zero. Então, eu preciso saber, né, onde que esse denominador dá zero. Ou seja, x quadrado menos 1 é igual a zero. E a gente sabe, né? A solução disso aqui é para x igual a mais ou menos 1. Então, o meu domínio vai ser igual a x, vou botar assim, r, menos os pontos de menos 1 e 1, tá? Observa que tá com chaves, tá, gente? Isso aqui não é um intervalo, não. Isso aqui é o conjunto dos pontos menos 1 e 1, tá? Cuidado para não confundir o intervalo menos 1 e 1, tá? Isso aqui são intervalos. As chavezinhas definem conjuntos, tá? Denotam conjuntos. Então, consigo ver aqui, né? Que para todos os números reais, menos 1 e 1, uma função está bem definida. Esse vai ser meu domínio. Segundo item do meu roteiro são os pontos de interseção, tá? Então, onde vai ser as interseções? A mais fácil a gente faz, que é o f de 0. Né? F de 0 vai ser 2 vezes 0, vai dar 0, né? Embaixo vai dar menos 1, mas não importa. 0 dividido por qualquer coisa é 0. E eu tenho que encontrar aonde, né, f de x é igual a 0. Né? Isso acontece se 2x ao quadrado é igual a 0. Por quê? Porque embaixo a gente sabe que nunca é 0, né? A gente determinou para que não fosse nunca 0 embaixo. Então, precisa que ser 0. A gente sabe que em cima tem que ser 0. Embaixo não pode ser 0. 2x quadrado é igual a 0 só, né, se o meu x for igual a 0. Na verdade, se o meu x quadrado for igual a 0,
E isso só acontece quando o meu x é igual a zero, tá? Então, aqui, os meus pontos de interseção vai ser realmente só o ponto 0, 0, tá? Porque no eixo, pro eixo y, né? Ele vai cruzar o y no eixo y no ponto 0, 0. E aqui também, para x igual a 0, eu tenho y igual a 0. Então, vai ser o ponto 0, 0. Tá? Já sei que esse ponto pertence ao meu gráfico. Terceira coisa, vamos olhar lá, é a simetria, né? A gente falou sobre a simetria. Essa função aqui, se a gente observar, a gente só tem x ao quadrado, tá? E a gente sabe que x ao quadrado, ele não muda, independente se meu x é positivo ou negativo. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma função par, né? Eu tenho f de menos x, vai ser quem? Vai ser 2 vezes menos x ao quadrado sobre menos x ao quadrado menos 1. Só que menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado, tá? Então, isso aqui é 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, que é a minha f de x. Então, aqui não mudou nada, certo? Então, aqui a minha função é par. A função par, tá? Então, aqui eu tenho o meu domínio, vou marcando aqui as coisas importantes, né? Meu domínio, que eu encontrei, que é esse aqui, o meu ponto de interseção é esse aqui, a minha função é par, tá? Próximo vai ser as assíntotas, né? Então, primeiro vamos procurar as horizontais, tá? Que é só calcular o limite. É o limite de f de x quando x tende a infinito, né? Isso aqui é o quê? Limite, então, de 2x quadrado sobre x quadrado menos 1 quando x tende a infinito. Eu posso aqui, né, fazer aquela divisão, sabe que eu tenho polinômio acima e polinômio embaixo, então eu posso simplesmente dividir tudo por x quadrado, né? Se vocês lembram disso. Ou posso usar L'Hopital também, tá? Que a gente também aprendeu. Mas aqui a gente sabe como eu tenho um polinômio em cima e embaixo, é só olhar para o coeficiente do maior índice aqui do polinômio, né? Como esses polinômios têm o mesmo grau, tá? Os dois são de grau 2. Então, eu tenho 2 em cima, 1 embaixo. Isso aqui vai ser 2 sobre 1, que é 2. Então, esse limite aqui vai ser 2. Observa que o limite, tá? Quando vai para menos infinito, também é 2. A gente nem precisa olhar para o menos infinito. Por quê? Tá? Qual a observação que eu tive aqui que vai me ajudar bastante, tá? Na hora da gente fazer todas as outras informações, vai me poupar tempo, né? Eu já identifiquei aqui que a minha função é par. O que significa graficamente, né? Eu tenho aqui, vou fazer logo o meu desenho aqui. Eu vou desenhar ela aqui do lado depois. Então, eu tenho aqui a minha função não, perdão, meu plano cartesiano. E uma função par, eu só preciso desenhar ela desse lado de cá. Porque esse lado, se eu desenho ela desse lado de cá, né? O lado de cá é só fazer a simetria. Ela não é igual? Então, é só eu desenhar simétrico, tá? Ou seja, eu só preciso encontrar o esboço do gráfico para um lado. Então, vou olhar só para esse lado de cá, tá? E aí, se eu encontro o esboço do gráfico aqui, eu consigo desenhar aqui só refletindo, né? Vai ser simétrico, porque a minha função é par, tá? Então, aqui basta olhar, né, para mais infinito, porque o menos infinito vai ser só eu repetir ele para outro lado, tá? Então, aqui a minha assíntota horizontal vai ser y igual a 2. E a vertical, né? Temos verticais?
Eu falei o quê, né? As verticais, a gente tem que encontrar os valores de x, tal que o limite, quando x tende a esse ponto, né, vai ser mais ou menos infinito. Para todos os pontos em que minha função está definida, eu sei que não vai ser, né? Porque essa minha função ela é contínua. Ela é um quociente de funções contínuas, né? Onde meu denominador não é zero, ela está bem definida, então o meu limite vai ser f daquele ponto ali. Então, para quais pontos que eu vou olhar? Os pontos que não estão no meu domínio, que são os pontos menos 1 e 1. Novamente, preciso olhar para o menos 1? Não preciso, porque eu acabei de falar o quê? Vamos fazer só tudo para o positivo, tá? Porque o negativo é só a gente depois refletir. Então, vou fazer aqui para o 1 só, tá? Então, vamos olhar o limite de f de x quando x tende a 1, que é o limite de 2x ao quadrado quando x tende a 1, né? 2x ao quadrado sobre x quadrado menos 1, perdão. Quando x tende a 1, esse cara aqui embaixo está indo para 0, né? E o cara de cima está indo para 2. Então, olha só, embaixo está indo para 0, em cima está indo para 2. Não é uma indeterminação. Quando embaixo vai para 0 e em cima vai para uma constante, isso aqui dá infinito. Infinito positivo ou negativo? Preciso analisar sinais aqui? Preciso, né? Então, vamos lá. Eu tenho... Vamos olhar aqui pela direita. Tá? Pela direita, eu sei que x² é sempre positivo, tá, gente? X² é sempre positivo. Então, esse cara aqui de cima sempre vai ser positivo. 2x², positivo. Eu tenho que olhar só esse cara aqui de baixo, tá bom? Por quê? Quando x é menor do que 1... Então, eu vou botar aqui pela esquerda primeiro. Quando x é menor do que 1, né? x² também é menor que 1, tá? Isso aí a gente consegue ver no gráficozinho, ou se você simplesmente multiplicar de novo por x e por 1, tá? Então, se x² é menor que 1, x² menos 1 é menor do que 0. Ou seja, esse aqui de baixo é negativo. Então, quando está indo para 1 pela esquerda, né? O infinito que está indo é negativo. Já pela direita, eu tenho o quê? X maior do que 1, mesma coisa, né? Então, x² vai ser maior que 1 também, e x² menos 1 vai ser maior que 0, ou seja, é positivo em cima e positivo embaixo. Então, meu infinito aqui vai ser positivo, tá? Então, eu tenho que olhar aí o meu sinal, tá? Tá tendendo a infinito, eu tenho uma assíntota, mas eu tenho que saber para onde está indo, se é para mais infinito ou para menos infinito, tá bom? Então, já olhei aqui, eu vou ter aqui a minha assíntota em x igual a 1. X igual a 1 eu tenho uma assíntota. Em x igual a menos 1 eu também tenho, tá, gente? Só que eu não vou colocar aqui agora, porque quando a gente desenhar, eu vou usar esse fato aqui da minha função ser par e vou desenhar desse lado de cá, igualzinho, tá? Então, a próxima coisa que a gente vai ver... é o crescimento, né? Crescimento e decrescimento da minha função. Então, para isso, eu preciso derivar a minha função, né? Então, crescimento barra decrescimento. Então, eu vou derivar a minha função. F' de x, como a minha f, né, é um quociente, eu vou ter que usar aqui a regrinha do quociente. Então, vai ficar como? A derivada da primeira, que é 4x, né, porque 2 vezes 2 é 4, vezes a segunda, que é x² menos 1, menos a primeira, que é 2x², vezes a derivada da segunda, que é 2x. Tudo isso
sobre x² menos 1 ao quadrado, né? Isso aqui vai me dar o quê? Aqui eu tenho 4x ao cubo, menos 4x, né? Só tô fazendo a distributiva aqui. E aqui eu tenho menos 4 não, 4, 2 vezes 2, 4x ao cubo também. Então, aqui, ó, vou cortar 4x ao cubo com 4x ao cubo, vai ficar só menos 4x sobre x² menos 1 ao quadrado, tá? Como é que eu olho agora o crescimento, né? Então, f' de x é maior que zero quando, olha só, meu denominador, ele é sempre positivo. Por quê? Porque é uma coisa ao quadrado. Qualquer coisa ao quadrado é positiva, tá? Então, o que vai determinar aqui o sinal vai ser o meu numerador, ou seja, esse menos 4x. Quando é que vai ser positivo? Se eu tenho um menos 4 aqui, só vai ser positivo quando meu x também for negativo, né? Porque aí negativo com negativo dá positivo. Então, isso vai ser positivo quando x for menor que zero. Certo? E f' de x vai ser negativo quando x for positivo, né? Porque aí eu vou ter menos 4x vai ser negativo. Então, quando x maior que zero. Então, nesse caso aqui, né, f é crescente. Em menos infinito até zero. Isso aqui nem era muito importante, né? A gente já falou que vai fazer só do zero em diante. E decrescente, então, em zero até infinito, tá? Essas são as informações importantes. Eita, ficou... Ok? Então, vimos aí o crescimento e o decrescimento da minha função. Agora, vamos olhar, né, para os pontos de máximo e mínimo. Então, máximos e mínimos. Onde eu vou procurar os máximos e mínimos primeiramente? Sempre nos meus pontos críticos. Qual é o meu ponto crítico aqui? Aonde f', né, de x é igual a zero. Eu já sei quem é minha f' e eu sei que então isso aqui é igual a zero só se o meu numerador for zero. Meu denominador nunca é zero, né? Então, isso aqui só é zero quando o menos 4x for igual a zero, tá? Ou seja, quando x é igual a zero, né? Porque menos 4x só é igual a zero quando x é igual a zero. Então, eu só tenho um ponto crítico, e esse ponto crítico é o meu x igual a zero. Eu sei se ele é o máximo ou o mínimo, que não preciso nem fazer o teste da segunda derivada, tá? Por quê? Eu já sei que a minha função, a minha f' muda de sinal exatamente no zero. A gente viu aqui, ó, f' é maior que zero para x menor que zero, né? E f' é menor que zero quando x maior que zero, tá? Muito cuidado, tá, gente? Lembra que eu falei sobre que o teste da primeira derivada é para máximos e mínimos locais, tá? Aí eu falei, se no intervalo todo, né? Se eu tenho um intervalo todo negativo, para o intervalo todo é maior que zero, e para o intervalo todo depois do meu ponto é menor que zero, então eu posso garantir que ele é absoluto. Lembram disso? Mas muita atenção, porque aqui eu não tenho um intervalo todo, tá? Cuidado. Cuidado. Vamos lembrar que a minha função não está definida. Em menos 1 e 1. Logo, eu não posso pegar... Aqui eu tenho zero, né? Se eu tenho todo esse intervalo aqui com a derivada positiva, né? E todo esse intervalo aqui com a negativa, beleza, eu posso garantir um máximo mínimo aqui absoluto. Mas aqui não é tudo aqui negativo ou positiva. É tudo negativa, né?
Perdão, pra cá é positiva. É tudo positiva, mas eu não tenho um intervalo bonitinho pra cá, tá? Eu tenho um buraquinho aqui, tá bom? E esse buraquinho aqui faz com que eu não possa garantir o máximo ou o mínimo aqui absoluto. Eu posso garantir só o local, tudo bem? A gente vai ver até quando a gente desenhar o gráfico que não é um máximo absoluto da minha função. Minha função ela não tem máximo, até porque a gente já sabe que ela não tem máximo, né? A gente viu aqui, ó, que eu tenho limites indo para mais e menos infinito. Se a minha função está indo para mais ou menos infinito, não tem como ter máximo nem mínimo, tá? Então, eu sei que esse aqui não pode ser um máximo absoluto, tá? Então, esse aqui, f de zero, é o quê? Como minha função, né, ela estava crescente e passou a ser decrescente, ele é um máximo. Local, tá? Então, cuidado para não confundir. Para todo x menor que zero, f' de x é maior que zero. Para todo x menor que zero, com x diferente de menos 1. Aqui é a mesma coisa, com x diferente de 1. Se eu tenho esse buraco aí, já não posso garantir absoluto, tá? Então, atenção quanto a isso. Próxima coisa que a gente vai ver vai ser a concavidade, né? Concavidade e pontos de inflexão, se tiver. Então, concavidade e pontos de inflexão. Aqui, deixa eu botar aqui. Máximo não é absoluto. Então, como é que a gente faz para achar a concavidade da minha função? Vou derivar a minha função de novo. Eu já tenho a derivada, eu vou derivar a derivada, né? Que f duas linhas é derivar a derivada da função. Então, vou derivar esse menos 4x aqui sobre x² menos 1. Vamos lá, de novo, regra do quociente. Derivada da primeira vai ser menos 4, né? Vezes a segunda, que é x² menos 1 ao quadrado. Menos a primeira, que é menos 4x, tá? Cuidado com os sinais, tá, gente? Vezes a derivada da segunda. A segunda, tá? É uma composição aqui de funções. Eu tenho a função potência e eu tenho a função x² menos 1. Então, primeiro eu vou fazer a função potência, eu vou derivar, vai ficar 2x² menos 1. Depois eu tenho que derivar a função de dentro, que vai ficar 2x, tá? Tudo isso sobre a de baixo, que é x² menos 1 ao quadrado. Perdão, a de baixo é x² menos 1 ao quadrado. O quadrado vai ficar elevado à quarta, tá? Vamos tentar melhorar isso aqui, então, né? Aqui eu tenho, então, vou desenvolver isso aqui. Vai ficar menos 4 vezes. Aqui vai ficar o quadrado do primeiro, que é x à quarta, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai ficar 2 vezes x², menos 2x², né? Que é o menos 1, mais o quadrado do segundo. Aqui, um menos com menos vai dar mais, tá? Aí, eu tenho 4 vezes 2 de novo, ou seja, 8 vezes 2 aqui eu tenho 16. Aqui eu vou ter x vezes x, então x² aqui, vezes x² menos 1, tá? Tudo isso sobre x² menos 1. Acho que eu podia simplificar aqui, né? Acho que eu posso simplificar aqui. Ao invés de fazer essas contas todas. Vai ficar mais fácil. Calma aí. Esquece isso aqui. Deixa eu excluir isso. Aí eu vou simplificar aqui, como eu vi, ó. Eu tenho termos aqui em comum, né? Esse x² menos 1 aqui
tá aparecendo na primeira parcela, na segunda parcela e eu tenho aqui embaixo, então eu posso cortar ele. Quando eu cortar do primeiro, vou cortar um só, tá? Porque eu só tenho um aqui, só posso cortar um. Aqui é elevado a 1, tá? É o mesmo termo elevado a 1. Então, aqui quando eu cortar um, vai ficar x² menos 1. Aqui já vou mudar o sinal, vai ficar 16x². Né? Esse x² menos 1 aqui eu cortei, então vai ficar nada. E embaixo vai ficar x² menos 1 ao cubo. Tá? Acho que é isso. Agora sim, vamos desenvolver aqui. Vai ficar menos 4x². Aí aqui vai ficar mais 4 mais 16x², né? Tudo isso sobre x² menos 1 ao cubo. Aqui vai ficar, então, 16x² menos 4 vai dar 12x² mais 4. Posso colocar o 4 em evidência, tá? Vai ficar 4 vezes 12 é 6, né? Não. Aqui dá 12. 12 dividido por 4 é 3. 3x² mais 1. Isso aqui, se eu fizer, tá? Vai dar exatamente 12x² mais 4, que é o que eu tenho aqui, tá? 16x² menos 4x² vai dar 12x². Não posso esquecer do meu denominador. x² menos 1 ao cubo agora, tá? Ok. Agora eu tenho que analisar, né, aonde essa função é positiva ou negativa. E agora eu tenho que tomar cuidado, tá? Porque agora o meu denominador, ele pode ser 0, tá bom? Só que pode ser 0 não, perdão, falei besteira. Pode ser negativo. Meu denominador nunca pode ser 0, tá? Ele pode ser negativo. Só que olha só, o meu numerador não vai me dar trabalho também, porque agora, né, o meu denominador pode ser negativo, mas em compensação, o meu numerador é sempre positivo, tá? Então, o de baixo pode ser negativo agora, mas o de cima é sempre positivo. Por quê? Porque x² é positivo, certo? Ele é positivo, então 3x² também vai ser positivo. Se eu somar 1, continua sendo positivo. Então, isso aqui é positivo. Estritamente, né, positivo. Maior que 0, nunca é 0 esse aqui. Por que nunca é 0? Porque mesmo que o x seja 0, eu estou somando 1 aqui. Então, isso aqui é sempre maior que 0. Vezes 4 continua sendo maior que 0, tá? Então, vou ter que olhar só aqui embaixo, tá? Quando aqui embaixo é positivo ou negativo, tá? Porque em cima eu já sei que é maior que 0. Uma coisa que eu posso observar, tá? É que a minha segunda derivada, então, ela nunca é 0, né? Porque se em cima não é 0 nunca, ela não é 0 nunca também, tá? Então, isso é interessante, a gente vai ver que a gente não tem pontos de inflexão. Mas primeiro vamos analisar aqui o sinal, né? Então, f duas linhas de x vai ser maior que 0 quando o meu x menos 3 for maior que 0, né? Que eu estou elevando ao cubo, então se for positivo, vai continuar positivo. Se for negativo, continua negativo. Então, quando é que x menos 1, x² menos 1, falei errado, é maior do que 0, né? Quando x² é maior do que 1, ou seja, quando x é maior do que 1. Então, aqui, quando x é maior do que 1. Analogamente, né, vai ser menor do que 0 quando x é menor do que 1. Tá? Então, aqui,
Na verdade, aqui tá, como é um x quadrado, quando eu falo que x quadrado tem que ser menor do que 1, aqui fica módulo de x menor do que 1, tá? Análogo para módulo de x maior do que 1. Só que eu não preciso disso aqui por enquanto, porque eu vou considerar aqui, né? A gente está olhando só para o lado positivo, só para x maior que 0. Então, não preciso do meu módulo. Estou supondo aqui meu x sempre positivo, tá? Mas quando a gente tem x quadrado, né? A gente tem que olhar que a função x quadrado, ela é assim. Aqui é 1, aqui é 1. Então, ela é maior do que 1, né? Daqui para cima, ó, aqui e aqui. Ou seja, para módulo de x maior do que 1. E ela é menor do que 1, né? Aqui nesse pedacinho aqui. Ou seja, para módulo de x menor do que 1, tá? X pode ser positivo ou negativo. Mas aqui a gente está supondo x positivo, porque minha função, novamente, minha função é par. Então, isso me facilita bastante, né? Para eu poder desenhar aqui, que eu preciso só das informações de um lado, tá? Aí eu vou até colocar aqui, então, só para não ficar a informação errada aqui, se vocês estudarem sozinhos depois. Aqui eu tô supondo x maior que 1 e aqui x maior que 1, menor que 1 e maior que 0, tá? Aí, nesse caso aqui, eu tenho f côncavo para cima. E aqui eu tenho f côncava para baixo. E os meus pontos de inflexão, né? A gente sabe que um ponto de inflexão é onde a minha função muda de concavidade, né? Aqui ela mudou. Menor do que 1, ela era côncava para baixo. Maior do que 1, ficou côncava para cima. Então, 1 é um ponto de inflexão? Não, tá? Por quê? Porque o meu ponto de inflexão, vamos lembrar, ele tem que ser um ponto do meu domínio. Ele tem que estar no domínio da minha função. E o 1 não está no domínio da minha função, tá? Então, cuidado novamente. 1 não é ponto de inflexão. Pois não pertence ao domínio. Tá? Meus pontos de inflexão têm que ser pontos do domínio. Agora resta, né, desenhar o meu gráfico. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, a primeira informação que eu tive é meu domínio, que é toda a minha reta, exceto os pontos menos 1 e 1. Então, eu já sei que aqui os pontos menos 1 e 1 tá abertinho aqui, né? Vou botar aqui o menos 1 e aqui o 1. Sei que minha função aqui, ela... tem branco aqui. Não tá definida aqui, tá? Então, tá. Minha primeira informação foi: todos os outros pontos estão definidos. Minha função é par, né? Ah, minha função passa pelo 0, 0. Então, vou desenhar minha função de azul, eu já sei que ela passa aqui no 0, 0. Tá? Ela é par, então vou desenhar ela só para esse lado de cá e depois eu vou repetir, tá? O desenho aqui. Então, eu sei que eu tenho uma assíntota horizontal em y igual a 2. Então, eu vou botar aqui o meu y igual a 2. Aqui em cima... Eu acho que vou botar aqui. Aqui eu tenho, então, uma assíntota horizontal. Como é que a gente desenha a assíntota horizontal? Vou fazer aqui que nem a gente sempre faz, de amarelinho. Pontilhado. Essa aqui é minha assíntota horizontal. E eu tenho assíntotas verticais, né? No menos 1 e no 1. São o que a gente achou aqui. Na verdade, a gente só achou do 1, né? O menos 1 depois eu vou só
refletir a minha função aqui. Tá? Então, como eu vou refletir minha função do outro lado, eu sei já que no 1 eu também tenho que ter. Acho que tá meio torto aqui essa reta. Então, aqui no 1 também tem que ter uma assíntota vertical. Tá bem feia aqui essa vertical. Pronto. Agora, né, já tenho minhas assíntotas aqui. Próxima informação que eu tenho é o crescimento e decrescimento. Então, eu sei que ela é crescente para x, decrescente, né? Para x entre 0 e mais infinito, que é onde eu estou preocupada. Então, aqui é decrescente. Tá? E outra coisa que eu sei é que 0 é um máximo, né? Máximo local. Então, aqui eu já tenho meu ponto 0 aqui. E eu sei que aqui vai ser uma coisa assim, porque é um máximo local, tá? Mais ou menos. Vamos olhar agora a próxima concavidade, né? Minha concavidade, para x menor que 1, é para baixo. Realmente aqui, ó, como que eu tava desenhando, né? Para baixo. E aqui tá indo para infinito, por causa da minha assíntota aqui. E para x maior que 1, minha concavidade é para cima, tá? Então, vamos desenhar essa parte aqui primeiro. Deixa eu aumentar aqui a minha assíntota. Vou colocar ela aqui para baixo também. Então, aqui eu já vi que vai ser algo desse tipo aqui. Né? Tá indo lá para infinito. Então, aqui também vai ser igual, né, gente? Porque o desenho tem que ser o mesmo, tá? Ficou muito parecido não, mas tudo bem. Ficou menos ainda. Agora está melhor. Então, aqui... Tá? Tá indo para infinito. E aqui, né, eu sei que ela é decrescente, tá, gente? Então, ela tem que decrescer. E a minha concavidade tem que ser para cima. Aqui minha concavidade é para cima, então ela tem que ser algo assim, tá? Ou assim, no caso, como ela é decrescente, eu não posso ter essa subida aqui, eu só posso ter descida, tá? Se eu só posso ter descida, com certeza ela tem que ser feita aqui em cima, porque se eu fizer ela aqui embaixo, a minha função não tá, né? Não tá aqui perto da minha assíntota, tá lembrando que a minha função, né, o limite, quando x tende a infinito, a minha função tem que estar se aproximando aqui dessa reta. Eu não posso me aproximar dessa reta aqui por cima, porque a minha função seria crescente. Então, ela tem que fazer isso aqui. E aqui também ela está indo para infinito, né? A gente sabe que quando o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, né? Pela direita aqui, é mais infinito. Então, aqui está indo para mais infinito, aqui está indo para 2, a concavidade está certinho. Vai ser algo desse tipo aqui mesmo. Algo assim, então. Tá? Então, esse decrescente aqui. Essa aqui é a minha função. Vou fazer a mesma coisa pro lado de cá, porque eu sei que ela é par. Então, ela, do mesmo jeito que ela é pra lá, ela é pra cá. Então, essa daí é a minha função, né? Acabei aí de esboçar ela. A gente viu que, como eu disse, né? A gente só tá pegando tudo que a gente aprendeu até aqui e juntando isso tudo pra fazer um desenho de um gráfico, pra conseguir ver mais ou menos como que é o desenho da minha função. É trabalhoso, né? A gente viu que dá trabalho, porque é muita coisinha pra gente verificar, mas não é nada de diferente, não é nada que a gente não tenha visto ainda, tá? Então, é mais o trabalho mesmo de ficar fazendo aí cada informação dessa, né? A gente vê que são 8 passos, então dá um trabalhinho, mas não é difícil, não é nada, claro.
tem que saber a matéria anterior. Mas quem já aprendeu a matéria até aqui, não é nada de diferente, tá? Então, a gente vai encerrar por aqui e a gente se fala daqui a pouco.